Olá, noveleiros! Aqui a gente te conta tudinho o que vai acontecer essa semana, de 16 a 21 de setembro na novela Família é Tudo. Segunda-feira, dia 16. Hans explica para Jéssica como ela vai usar a arma. A Megera está nervosa, porém o filho da Catarina lhe acalma, e combina em detalhes como ela irá acabar com um chantagista misterioso, sem deixar rastros. Já Lupita, confusa com seus sentimentos, decide que precisa pensar melhor, e desiste de ir ao jantar na casa da mãe do Júpiter. Logo depois da confusão na rua, onde a Sheila quase foi agredida, as duas cantoras decidem acabar com a rivalidade. Elas chamam a imprensa para assistir à gravação do clipe. Wilson faz a apresentação. Ele diz: "Vocês vão ver a gravação do clipe de duas artistas fabulosas, que decidiram por um ponto final na rivalidade feminina. Com vocês, Andrômeda Mancini e Sheilão." As duas entram de mãos dadas e a Andrômeda diz: "Oi pessoal, eu e a Sheilão resolvemos nos unir." E a Sheila completa: "Isso, amiga, a união entre nós mulheres é capaz de mudar toda uma sociedade, que beneficia mais os homens do que a nós." As duas gravam o clipe junto com o Chicão, e terminam dando um selinho. Os fofoqueiros não se conformam, e Selminha Veneno diz: "Tá muito estranho isso, Tony. Até ontem essas duas se odiavam mais que a Nina e a Carminha." Porém Tony, com a sua língua venenosa, responde: "Calma, Selminha, qualquer coisa a gente faz como sempre." Tira uma frase de contexto das duas e inventa um escândalo. O que não dá é sair daqui com as mãos abanando. Enquanto isso, Frida também não está mais conseguindo disfarçar suas emoções depois de tantos acontecimentos, e quase revela para Vênus que ela na verdade é a sua avó. Mais tarde, Tom apresenta uma pequena evolução em seu quadro clínico, porém a doutora Dulce diz que ainda é muito cedo para ter qualquer certeza. Em seguida, Jéssica chega ao local do encontro, sem nem imaginar quem é o chantagista, enquanto Luca e o Murilo avisam a Electra para ela se preparar. Já Nanda, mesmo não gostando da Leda, decide que não pode deixar ela ser enganada, e vai à casa dela contar tudo o que descobriu do seu falso Habib. Depois, Guto ouve a Lupita falar com a Chantal, sobre a sua reação quando viu o ex-namorado com a Mila, e dizendo que não está conseguindo entender seus sentimentos, já que ela está feliz com o Júpiter, porém tem pensado muito no Guto. No final, o Hans acaba vendo o Murilo e o Luca próximos ao local do encontro, dentro do carro, e avisa Jéssica de que ela caiu em uma armadilha. Terça-feira, dia 17. Jéssica fica enlouquecida e começa a gritar pela Electra, que aparece e lhe joga escada abaixo. As duas começam a brigar. Jéssica dá uma cabeçada na Electra e diz: "Tá com medinho de mim, Electra?" Electra pergunta o porquê de tanto ódio dela, e a vilã responde: "Você sempre foi tão boazinha, quase uma santa, desde criança que eu escuto isso." A Electra: "É isso, é aquilo. Que raiva. Aposto que você fazia de propósito só para me anular. Queria chamar a atenção de todo mundo enquanto eu ficava na sua sombra." A maluca tira o sapato de salto fino e diz: "Vou fazer você sofrer antes de te matar." Porém a Electra consegue empurrar a ex-dançarina e diz: "Eu vim preparada para a guerra, Jéssica. Não sou tão ingênua como você pensa." Enquanto isso, lá fora, o capanga do Hans consegue render o Murilo e o Luca. Depois, a Nanda conta toda a história do falso francês, e do dia em que estavam no restaurante. A Leda fica em choque ao descobrir que foi enganada esse tempo todo pelo falso árabe. Mais tarde, a Lupita vai conversar com o Guto, que lhe garante que está saindo com a Mila para conhecê-la melhor, porém diz que ainda não conseguiu superar seus sentimentos pela moça, o que deixa a Lupita mexida e mais confusa ainda. Em seguida, o Murilo e o Luca conseguem se livrar do capanga, e voltam para ajudar a Electra, que está travando uma batalha com a Jéssica. Depois de muitos socos e empurrões, a Jéssica corta o rosto no espelho. Furiosa, ela grita: "Olha o que você fez comigo, olha o meu rosto, se eu vou ficar marcada, você também vai, eu vou cortar todo esse teu rostinho lindo." A Electra, muito esperta, começa a provocar a maluca, que sem pensar, confessa todos os crimes que cometeu contra a ex-amiga e contra o Luca. A polícia chega e, com todas as provas gravadas, a leva presa. Já o Baiara pede perdão a Leda, confessa que sempre enganou as mulheres,
porém que está arrependido, já que dessa vez ele acabou se envolvendo, e que por ela, ele se apaixonou de verdade. Logo depois, a doutora Dulce avisa que o Tom ainda corre risco de morte, já que a sua imunidade está muito baixa. No final, Chantal aconselha Lupita a ser sincera com o Júpiter, e contar o que está acontecendo, as suas dúvidas sobre os seus sentimentos. A mocinha toma uma decisão e vai falar com o namorado. Quarta-feira, dia 18. Lupita diz tudo o que está sentindo para o Júpiter, e diz que vai viajar para Guatemala para ver os seus avós, e que sendo assim ela acha melhor terminar o seu namoro com ele. O ex-mulherengo diz que entende tudo o que ela está sentindo, e diz: Lupita, você tá indo para Guatemala visitar seus avós amanhã, você vai ficar um tempo fora. Talvez seja melhor a gente retomar essa conversa quando você voltar. Longe daqui, de mim, do Guto, você vai se dar conta do que realmente sente pelos dois. Logo depois, o Ernesto e a Andrômeda estão conversando, e ele confessa que está com a Sheila e que está gostando dela. No mesmo momento, Maradona é atropelado, o que deixa o Chicão desesperado. Andrômeda parece sentir o que aconteceu e desiste de ir viajar. Já Jéssica, revoltada e enfurecida, exige que o Hans a ajude a sair da prisão, e o ameaça dizendo que pode contar tudo o que sabe sobre os crimes que ele cometeu. O empresário diz que não tem como tirar ela da cadeia, porém que pode fazer com que ela tenha algumas regalias lá dentro. Enquanto isso, o tempo vai passando, a Maia e a Vênus ficam o tempo todo ao lado do Tom, durante sua recuperação no hospital, enquanto o Guto e o Júpiter sentem saudades e pensam na Lupita. Mais tarde, depois da recuperação, o Chicão volta para a pensão com Maradona, enquanto Andrômeda e a Sheila fazem um show juntas. Em seguida, os casais também se acertam. Paulina e Wilson se beijam, enquanto as irmãs firmam seus namoros, a Frida com o Edgar, e a Catarina com o Furtado. No final, durante uma passagem do tempo de 2 meses, o Tom, depois de fazer muita fisioterapia e tratamentos para a fala, volta para casa em uma cadeira de rodas. Quinta-feira, dia 19. Tom é recebido com festa ao chegar em casa, todos muito felizes por ele ter conseguido sobreviver. Já Leda fica muito surpresa ao ver o Baiara trabalhando, já que ela não acreditou quando ele disse que ela o havia feito mudar, querendo ser um homem decente. Mais tarde, o Furtado e o Edgar terminam seus romances com a Frida e a Catarina, já que as duas fazem a maior confusão. As duas discutem, e decidem que não tem mais como continuar com a mentira, que elas irão contar para os dois que a Frida está viva. Em seguida, a Vênus avisa aos irmãos que falta pouco para eles baterem a meta da missão, e assim conseguir a herança da avó. Porém, quando vai conversar com a Catarina, ela fica muito intrigada com o comportamento da tia. Enquanto isso, a Catarina e a Frida combinaram que no lançamento do clipe da Andrômeda, a Frida iria ver o início da apresentação e depois trocariam de lugar, para que a Catarina pudesse se encontrar com o Furtado mais tarde. Quando a Frida deixa o local, o Hans liga para Gina, e seguindo seu plano diz que vai matar a tia naquela noite. A amante diz que seria melhor primeiro avisar a sua mãe, porém o bandido responde: se eu não matar a minha tia hoje, nunca vou receber essa herança, ainda não sei como, mas vou ter que dar um jeito nela agora. Em seguida, a Catarina chega ao local da festa para trocar de lugar com a Frida. No final, Hans aborda a Catarina, achando que é a Frida. Ele diz: eu preciso falar com a senhora de novo. A mãe fica confusa e pergunta: o que está acontecendo com você? Que nervosismo é esse? O bandido, sem imaginar que está falando com a própria mãe, responde: a farsa não vai acabar, titia. Chegou o seu fim, hoje eu mato você. Sexta-feira, dia 20. Enquanto o Hans, em sua loucura, acabou acertando a sua própria mãe, a Frida marca um encontro com Edgar e se revela, contando toda a verdade sobre a sua falsa morte. Já Selminha acaba flagrando o Chicão e a Andrômeda, e o Ernesto e a Sheila aos beijos, e faz um escândalo. Mais tarde, Lupita, depois de passar um tempo na Guatemala, volta para o Brasil com sua avó, deixando tanto o Guto quanto o Júpiter ansiosos pela sua decisão. Porém, o Baiara, em uma tentativa de ajudar o filho, não vai esperar,
e arma um plano de um novo sequestro, para que o Guto fique com a Lupita, e os dois acabam caindo na armadilha. Enquanto isso, Vênus conta para Electra sobre as reações estranhas que a tia Catarina anda tendo ultimamente, e até insinua sua desconfiança, de que ela está muito parecida com a avó. Logo depois, a Mila, que agora está se dando bem com o pai, conversa com o Furtado sobre o Guto, sobre como ele tem sido importante para que ela volte a ser aquela Mila de antigamente, e que agora sabe como uma mulher tem que ser tratada. Em seguida, a Chantal conhece melhor o Léo, e começa a se interessar pelo moço. No final, sem saber que cometeu um erro, Hans conta para Frida, achando que é a Catarina, que a sua irmã morreu. Sábado, dia 21. Hans inventa uma história para Frida, sobre como teria sido a morte da irmã. A tia, em choque, percebe que tem que continuar fingindo ser a Catarina, para se proteger e proteger seus netos, do sobrinho bandido. Jamila continua sua conversa com o pai, e confessa que tem medo do que o Hans é capaz de fazer, inclusive contra eles, dizendo que o ex-amante não tem nenhum caráter, e pode chegar a fazer coisas terríveis. Depois, enquanto Guto e a Lupita se aproximam durante o falso sequestro, repetindo o que aconteceu antes, o Júpiter e a Mila saem para conversar sobre seus amores. Mais tarde, em uma cena emocionante, Paulina, que se arrependeu de tudo que fez contra Vênus, lhe pede perdão e diz que não é uma má pessoa, que estava sendo influenciada pela Brenda e pelos remédios. Logo em seguida, Hans, percebendo que os primos irão conseguir bater a meta, fica furioso. Ele diz a Gina: "Eu ralo naquela gravadora desde antes de a minha tia se aposentar. Eu mereço ficar com toda a herança." Então ele conversa com o advogado responsável pelo falso testamento da Frida, e lhe dá uma boa quantia de dinheiro, para falsificar o documento. Depois, apavorada, a Frida conta ao Edgar o que o sobrinho foi capaz de fazer, matando a própria mãe, achando que era ela. E diz que precisa proteger os netos desse bandido, porém o namorado tenta lhe convencer a contar toda a verdade, e denunciar o Hans. Enquanto isso, depois de passar um tempo com Guto, Lupita faz suspense, porém diz a Chantal que já decidiu com quem ficará, que agora sabe de quem é o seu coração. No final, a Vênus e os irmãos batem a meta da missão imposta no testamento da avó, e ficam muito felizes, porém o Hans chega para acabar com a festa. Ele, com todo o prazer do mundo, avisa os primos sobre uma cláusula no testamento, e que eles, na verdade, perderam toda a herança da Frida, dizendo que é o novo dono da Mancini, deixando todos chocados. Deixe nos comentários com quem você acha que a Lupita tem que ficar, com o Guto ou com o Júpiter? E a Vênus, com o Tom ou o Léo? E também me fale o que você acha que tem que acontecer com o Hans. E não esqueça de me contar de qual cidade você assiste. E lembre-se, para ficar por dentro de todos os capítulos, inscreva-se no canal. Obrigada por me assistir. Fiquem com Deus e até a próxima.